E aí, meus queridos, estão gostando do nosso test drive? Hoje nós vamos continuar falando de temas que caíram no exame anterior e que foram tratados no nosso curso do exame anterior, mostrando para vocês que a gente consegue ministrar o que cai na prova e com a quantidade de conteúdo e qualidade necessária para você poder chegar e fazer um belo papel e passar no exame de ordem. E além desses conteúdos aqui, você vai poder fazer peças, fazer questões, vamos corrigir para vocês, entregar corrigidas, você vai poder fazer simulados, é um curso bastante completo, com uma grande carga horária, vale bastante a pena. Mas vamos lá, o que vai rolar hoje? Hoje você vai assistir a professora Ana Paula Pavelski falando sobre dispensa por justa causa e inquérito para apuração de falta grave. Foi o tema da questão 2 do exame anterior. Além disso, você vai ver a professora Adriana falando sobre convenção coletiva. Foi a questão 3 da prova passada. Também você vai ouvir a professora Pavelski falando sobre mandado de segurança, que foi o tema da questão 1. E por fim, você vai ouvir a professora Pavelski falando sobre controle de honorários e inversão do ônus da prova, que foi o tema da questão 3. Queridos, um excelente test drive para vocês. Veja que interessante. Não tem nenhuma ação ajuizada aí ainda, certo? Quem está te procurando? A empresa. O que ela está te relatando? A história do Joaquim. Que agiu bem ou mal ou pessimamente mal? Pessimamente mal. Nessa hora, já que você está sendo contratado pelo empregador, agora você mudou a roupa, não é isso? Você tem que defender quem? O empregador. Então a conduta do Joaquim é ótima ou é falta grave? Falta grave. E o que possivelmente você vai orientar a empresa? Que ela pode fazer o quê? Justa causa. Que o normal é eu poder chegar para esse trabalhador e falar assim, ó, então, querido, olha o que você fez aqui, não dá mais para continuar seu contrato de trabalho. Então você assina aqui para mim e está encerrado o contrato. Não vou assinar. Tudo bem, se não é obrigado mesmo. Peço para 2 testemunhas assinarem, mas está extinto seu contrato de trabalho por justa causa. Tenho 10 dias do término do contrato aqui para pagar suas verbas rescisórias, saldo de salário e férias vencidas. Ponto. Se tiver férias vencidas, senão é só saldo de salário. Ok? Só que o legislador resolveu, né, que em alguns casos, dependendo da previsão legal, a empresa não pode dar a justa causa direto. O que a empresa tem que fazer? Inquérito para apuração de falta grave. Então, a empresa tem que entrar na justiça contra o empregado, pedindo simplesmente que o juiz diga assim, é falta grave, contrato está extinto por justa causa. Só isso. Tá? Quando que vai ter cabimento o inquérito, professora? A lei diz. Vocês não precisam ter nenhum problema, nenhuma dúvida com relação a isso, porque a lei vai dizer isso para vocês. E é casos, a lei elege alguns casos de garantias de emprego para fazer isso. Não é em todas as garantias de emprego que a lei vai fazer isso, em algumas. A lei diz quais são, tá? Querem ver um grande exemplo disso? Abram a Lei 8.213 de vocês, para quem está com a CLT preta aqui, abra lá na página 396, o artigo 118, que nós acabamos de sublinhar, que ele fala da garantia de emprego do acidente de trabalho. A grande deixa do legislador é o seguinte, quando a garantia de emprego precisa do inquérito para eu dar a justa causa, no artigo de lei, o legislador vai se referir à falta grave. O legislador fala em algum momento nesse artigo a falta grave? Não. Então, significa dizer que para o trabalhador que tem a garantia de emprego do acidente de trabalho, o empregador precisa ajuizar essa ação ou pode dar justa causa direto? Pode dar justa causa direto. Chega para o trabalhador e fala assim, acabou, tchau. Ah, mas eu não concordo. Não tem não concordar, filho, acabou. E daí a estabilidade, professora, perdeu. Não recebe indenização nenhuma pelo período da estabilidade. Perdeu. A justa causa é mais forte que a estabilidade aqui. Fica claro isso para vocês? Em compensação, ó, vamos comparar
deixa teu braço marcando essa parte. Ou melhor, deixa aberto aí. E abra no Vademecum comigo o artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. A justa causa acaba com a estabilidade. Acaba com a estabilidade. Justa causa acaba. O contrato acabou hoje, não tem mais efeito nenhum para frente, não tem que te pagar nada da sua estabilidade. Não, nada. Pode ser 10 anos de dirigente sindical, se o juiz disser acabou, acabou. Tá? Então, olha, não sublinha ainda, mas olha o que diz o inciso 8 do artigo 8º da Constituição. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, não sublinha nada. Salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Tá vendo que ele falou em falta grave? Quando o artigo fala em falta grave, significa que para dar justa causa, o empregador precisa do quê? Do inquérito. Tá? Mas a gente pode melhorar isso. Então agora você vai pegar sua caneta amarela para sublinhar. Agora vai. Né? Agora vai lá. Sublinha o inciso 8. Vamos lá. É vedada a dispensa do empregado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Tá. Pega o seu lápis, sublinha de lápis falta grave. Do ladinho da expressão falta grave, você vai colocar 853 CLT. E do ladinho da palavra lei, 543 CLT. Então, perceba. Do lado da palavrinha lei, 543 CLT. E do lado da expressão, ou embaixo dela, falta grave, o que você vai colocar? 853 CLT. Tá. Agora vamos fazer um outro teste. Perceberam que o artigo fala de falta grave? Falou em falta grave, o que precisa para dar justa causa? Inquérito. Tá? Vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos no ADCT. Artigo 10 do ADCT. Acabou a Constituição, tem o ADCT. Vamos lá. Artigo 10 do ADCT. Página 66, para quem está com o Vademecum igual o meu. Inciso 2. Sublinha aí de amarelo. Fica vedada, dispensa arbitrária ou sem justa causa. A gente já sublinhou talvez isso porque a gente já usou para fazer uma peça. A linha A fala da CIPA. Quero que você leia a linha A e me diga se aqui tem inquérito ou não para dar justa causa. Não tem, né? Porque não fala do quê? Falta grave. Então nós não vamos colocar remissão ao artigo 853 porque não tem inquérito. Letra B de bola, você já sublinhou também? Então sublinha. Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tem inquérito aqui? Não, porque fala em falta grave? Não, então não preciso do inquérito. Posso dar justa causa direto? Sim. Se der justa causa, o que acontece com a estabilidade dela? Acabou. Diga. Ato das disposições constitucionais transitórias. Você está na página... Não, você não está. Logo depois que acaba a Constituição Federal, meu amor. Não, no Vademecum dela é outro, meu amor. Até que seja promulgada a lei. Inciso 2. Fica vedada... Imagina. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Sublinha a linha A inteira e a linha B inteira. Quem está com o Vademecum, embaixo da linha B tem vide artigo 391 azão da CLT, você pode sublinhar. E também Lei Complementar 146 de 2014. Então, 391 azão CLT. Se não tem, você põe a remissão que eu estou te repetindo. 391 azão CLT. E Lei Complementar 146/2014. Depois vocês vão estudar mais disso aqui, tá?
Muito bem. Então, para CIPA e para gestante, precisa do inquérito? Não, nem para acidente de trabalho. Tá? Agora, pode fechar aqui. Vamos fazer um outro teste de uma outra garantia de emprego que vocês já viram comigo. Lembram quando nós falamos da Câmara de Conciliação Prévia? Os conciliadores que são eleitos pelos empregados têm ou não têm a estabilidade lá, pessoal? Tem, para poder atuar nas audiências. Então, vamos lá no artigo 625-Bzão da CLT. 625-Bzão da CLT. No parágrafo 1º. Tá sublinhado já. Eu quero que você leia e me diga se aqui tem inquérito ou não. 625-Bzão, parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que é vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Olha aí. Apareceu ou não apareceu falta grave? Apareceu falta grave, o que tem que ter? Inquérito. Sublinha de lápis aí a expressão falta grave. Sublinha de lápis a expressão falta grave. E embaixo dela, ponha 853 CLT. Tá bom? Volta comigo no 543, por favor. Você pôs remissão a 853 da CLT. Mas agora vocês vão abrir o 543, que ele fala do dirigente sindical. 543, eu quero o parágrafo 3º. Sublinha de amarelo comigo, vamos lá. 543, eu quero o parágrafo 3º. Vamos lá comigo. Fica vedada a dispensa do empregado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical, até 1 ano após o final do mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos dessa consolidação. Tá. Aproveita. Tem ali embaixo a súmula 369 e a 379 do TST, né? Pode sublinhar as duas. Tem também a OJ 365? Tem, pode sublinhar. E tem ali já Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8, não é isso? Pode sublinhar também. Faz um favor para nós. Bota aí OJ 369 também. OJ 369, você bota de lápis aí. Aí você sublinha de lápis a expressão falta grave. Sublinha de lápis a expressão falta grave. E em cima dela, 853 CLT. É o dirigente sindical, né? Agora, olha lá. Vamos no artigo 510. 510D, que fala da comissão de fábrica lá. Da Comissão de Representação dos Empregados, caiu na tua prova de primeira fase. Artigo 510Dzão, sublinha o número dele. Pode sublinhar o caput. O mandato dos membros da Comissão de Representantes dos Empregados será de 1 ano. Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da Comissão de Representantes dos Empregados não poderá sofrer despedida. Tem inquérito aqui? Não, porque não fala de falta o quê? Grave. Tá vendo? Então, os trabalhadores têm sindicato que representam, mas tem a comissão de empregados aqui também, dependendo do número de empregados da empresa. Ó, o 510A, empresa com mais de 200 empregados tem que ter essa comissão, desde a reforma trabalhista. Tá? Muito bem, então vocês pegaram já, a gente vai ver depois outras estabilidades, mas vocês pegaram o esquema. Para dizer que tem falta grave, né? Para dizer que tem inquérito, o artigo que prevê a estabilidade tem que falar do quê? Falta grave. Tá? Eu queria que vocês fossem agora no 853 da CLT comigo, que é justamente o artigo que prevê o inquérito. 853. Então, vamos lá.
Em cima do número do artigo está o nome da ação. Pode sublinhar de amarelo. Inquérito para apuração de falta grave. Agora vamos no 853. Cuidado porque não é tudo. Vamos lá. 853. Para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado, o empregador apresentará a reclamação por escrito à vara. Olha, então, para quem que é o endereçamento? Para a vara. Dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. Tá. Você está vendo que ali embaixo tem uma remissão já ao 494 da CLT? Sublinha ele. Você está vendo que dentre as súmulas do TST, tem a súmula 379 do TST? Sublinha esta súmula 379. Tá? E eu quero que você também sublinhe para mim a 197 do STF. 197, tá? Do STF. Perfeito? E aí eu quero também, pessoal, que você coloque para mim, em cima do número do artigo 853, eu queria que você colocasse, porque veja que o artigo fala assim, que apresenta uma reclamação. Quando eu falo em reclamação para vocês, que peça é? Petição o quê? Inicial. Opa, então qual que é a estrutura mesmo? Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. É isso. Nossa, se for petição inicial, a estrutura vai ser qual? A mesma. Queria que em cima do 853 aí você colocasse 319 CPC. 319 CPC. Tá? Aí eu queria que quando acaba o 853, você colocasse para mim 821 CLT. 821 CLT. Agora vamos lá. 855. 855. Sublinha para mim. O número do 855 de amarelo, sublinha. E daí? O julgamento do inquérito pela vara não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Bota aí, por favor, 495 CLT. 495 CLT. Tá? E aí, minha gente, eu quero também, só um pouquinho que eu quero remissão a mais uma súmula aqui, só um pouquinho, 1 minuto. No artigo 853, vocês sublinharam de amarelo, é boa, né? Vocês sublinharam de amarelo a súmula 197 do STF, né? Do ladinho dela, ponha, por gentileza, 403. Então, é outra súmula do STF, a 403. Tá bom? Eu não preciso escrever STF, porque ali já está, né? STF, súmula 197, você põe vírgula 403. Pronto, tá? Então, até aqui está ótimo. Vamos fazer o intervalo e a gente volta para continuar. Que a gente só fizesse algumas marcações, enfim, para a gente fazer uns comentários aqui também, né? Eu queria que vocês fossem comigo lá no índice, em inquérito. Né? Inquérito para apuração de falta grave. Vamos rapidinho lá. Então, inquérito está na página 1146. Então, sublinha ali inquérito, na página 1146. Só inquérito. Aí eu quero que você sublinhe para mim
O quarto, dirigente sindical necessidade TST, súmula 379. A página 1146, o verbete inquérito. Estamos lá no índice. Isso. Daí, dirigente sindical, necessidade TST, súmula 379. Pouquinho mais para baixo. Prazo decadencial STF, súmula 403. E embaixo, vocês vão sublinhar para mim. Processo, apuração de falta grave, CLT, artigo 853. E embaixo, testemunhas até 6, CLT, artigo 821. Tá? Então, agora, eu queria que vocês abrissem comigo primeiro a súmula 379 do TST. Que nem precisa dessa súmula, né? Porque o próprio artigo que prevê a estabilidade do dirigente sindical já fala da questão da falta grave. Então, vamos lá. Súmula 379 está na página 1021. Vamos lá comigo. Sublinha. 379, dirigente sindical, despedida, falta grave, inquérito judicial, necessidade. Pode sublinhar o texto ali inteiro. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial. Pode sublinhar tudo aí. E quero que você coloque remissão a artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal e 853 CLT. Agora, 853 CLT. Agora vamos na súmula 403 do STF, página 968. 403 do STF. Vamos lá. Página 968. 403 do STF. Pode sublinhar. Inquérito judicial, decadência. É de decadência o prazo de 30 dias, 403. É de decadência o prazo de 30 dias para instauração de inquérito judicial a contar da suspensão por falta grave de empregado estável. 853 CLT é a remissão. 853 CLT. Isto. Agora vamos no 190, na súmula 197 aqui do STF, que fala também que o dirigente sindical precisa do inquérito. Súmula 197 aí do STF, pode sublinhar inteira. Bota aí 379 TST. 379 TST e 853 CLT. 853 CLT. Muito bem. Agora vamos lá no artigo 494 da CLT. Nove quatro, 494. Vamos lá. 494, sublinha aí. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida se tornará efetiva após o inquérito. Ótimo, bota aí 853 CLT. Tá. Agora vamos no parágrafo único deste artigo. Que eu já vou explicar tudo isso. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. Sublinho, parágrafo único, e põe remissão a 495 CLT. E põe aí também 853 CLT. Para não ter dúvida qual o processo é. 495 e 853 da CLT, tá bom? Agora sublinha no 495, vamos lá.
Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período de suspensão. 494, 494, parágrafo único, CLT, 853, CLT. Presta atenção agora. Deixa aberto aí, deixa aberto aí. Pessoal, o que acontece aqui? O normal na nossa cabeça, né, é a gente entrar com uma ação trabalhista contra o empregador para a gente ver um vínculo de emprego reconhecido e anotação na carteira e reconhecimento de direitos trabalhistas. Concorda comigo? Tá? Ou o normal é eu dizer, como nós acostumamos nas nossas ações, é dizer assim, olha, me mandou embora, mas isso não está certo. Eu quero a minha, o quê? Reintegração. O inquérito é o contrário. O inquérito, a gente diz que é uma ação desconstitutiva. Ou ainda, que é uma ação constitutiva negativa. Porque qual que é o principal objetivo do inquérito, pessoal? É restabelecer um contrato de trabalho ou é acabar com ele? Acabar com ele. Tá? Então, quem tem interesse aqui em acabar com esse contrato de trabalho, como nós lemos já na CLT no artigo 853, é uma ação que só pode ser ajuizada por quem? Pelo empregador contra quem? Contra o empregado. E não é todo empregado. São os empregados que têm garantia de emprego. E mais, algumas garantias de emprego. Não são todas. Então, primeira premissa. Se o empregado não tem nenhuma garantia de emprego, o empregador precisa do inquérito para dar justa causa nele? Não, não precisa. Se o empregado tem garantia de emprego, o empregador sempre precisa do inquérito? Não, depende. É só quando a lei mandar. E a lei manda quando a lei fala em o quê? Falta grave. Porque justamente, quando eu estou falando do inquérito, se é inquérito para apuração de falta grave, qual que é o meu objetivo desse aplicar que tipo de extinção do contrato nesse trabalhador? Justa causa. O juiz não vai dizer demita sem justa causa. O juiz vai dizer aplique o quê? Justa causa. O contrato está extinto por justa causa. Tá? E vocês falaram com a Juliana, né? Vocês, quando a gente fala em justa causa, a gente fala de alguns requisitos legais. Quando a gente fala em justa causa, então, por exemplo, a gente fala que a justa causa está prevista em lei, né? Então, a previsão legal são hipóteses taxativas, eu não posso inventar hipótese para justa causa, certo? Vocês falaram também da questão da imediatidade, ou seja, o empregador não pode demorar demais para aplicar a justa causa sob pena de se configurar o perdão, o quê? Tácito, sob pena de se configurar o perdão tácito. Vocês também falaram a respeito da proporcionalidade, tá? Proporcionalidade. Razoabilidade da aplicação daquela justa causa, certo? Vocês também conversaram da impossibilidade do bis in idem, ou seja, da dupla punição pelo mesmo que, pessoal? Fato. Então, o que vocês aprenderam? Que se o empregador já advertiu ou já suspendeu, ele não vai poder dar justa causa pelo mesmo acontecimento. Ele vai ter que esperar o empregado cometer a falta grave de novo para daí dar a justa causa. Só que agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Então, sempre que nós trabalharmos com inquérito, a gente vai estar trabalhando com esses requisitos. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho um prazo para ajuizar um inquérito. Se eu suspender o empregado, eu tenho. Qual que é o prazo para eu ajuizar, pessoal? 30 dias contados da suspensão. Então, se hoje é o primeiro dia da suspensão, quando que é o primeiro dia dos 30? Hoje. Tá? Só que daí agora, talvez, quando eu falo isso,
Vou suspender o empregado para ajuizar o inquérito, eu não sou obrigado, mas eu posso fazer isso. Quando eu falo em suspender o empregado para ajuizar o inquérito, talvez você fique em dúvida com isso aqui, ó. Tá, professora, mas se você está suspendendo o cara, você já não está punindo ele? Aí você também vai entrar com a ação querendo a justa causa, não é dupla punição pelo mesmo fato? Não, pessoal. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, presta atenção. Essa suspensão do inquérito não é uma punição tecnicamente como essa. Não é o gancho que eu vou descontar já do salário do empregado, que ele não vai trabalhar. O que é o fato? O fato é o seguinte. Se eu não preciso do inquérito para te dar a justa causa, eu chego e falo assim para você, olha aqui, você cometeu essa falta grave, você está dispensado por justa causa. O que eu preciso esperar? Nada. Teu contrato acabou agora. A minha confiança em você cometeu a falta grave, minha confiança em você acabou, teu contrato acabou agora. Só que se eu não posso fazer isso, se eu tenho que procurar a Justiça do Trabalho, eu vou ter que fazer uma petição inicial, que eu vou protocolar lá na Justiça do Trabalho, que vai ser endereçada para o juiz, que vai para a secretaria, que o chefe de secretaria tem 48 horas para emitir a notificação para o réu, que depois de recebida a notificação tem que ter pelo menos 5 dias para audiência, que daí na audiência o réu, que é o trabalhador, vai poder contestar, vai ter produção de provas, podemos ouvir até 6 testemunhas cada parte, vai ter sentença, vai ter recurso ordinário, vai ter recurso de revista. Vocês entenderam o que é essa suspensão, na verdade? Essa suspensão não é uma punição propriamente dita. É que como quebrou a confiança com a tua falta grave. Porque veja só, pessoal, desse caso que está narrado na mão de vocês. O cara estava dirigindo um caminhão-tanque embriagado. Bote-se no lugar do empregador. O que vai acontecer aqui? Você vai querer dar alguma coisa para ele dirigir de novo? Mas nem a bicicleta, né? Né? Concorda comigo? E daí, se você não pode dar justa causa direto nele, como é que você vai ficar com essa pessoa trabalhando para você? Você vai fazer o quê com ela? Então, o que o legislador permitiu, pessoal, no 494, caput, parágrafo único, que o empregador faça o quê com esse trabalhador durante a tramitação de todo o processo? Que o contrato fique o quê? Suspenso. Então, não é que o contrato está extinto, o contrato está suspenso, porque o inquérito é justamente para o juiz, que o juiz diga em sentença que cometeu falta grave e que está extinto o contrato. Então, o raciocínio aqui é esse, tá? O raciocínio aqui, veja só, é exatamente esse. Eu suspendi você e ajuizei o inquérito aqui, né? Ajuizei o inquérito para apuração de falta grave. Está tramitando todo o inquérito, teu contrato está suspenso. Se chegar aqui e o juiz disser realmente aconteceu a falta grave, o contrato está o quê? Extinto. Daí o juiz vai me dizer, o contrato está extinto, pague saldo de salário e férias vencidas. E vai me mandar me pagar lá com a data lá de trás. Agora, se o juiz disser não é falta grave, não entendo que seja falta grave, o que está dizendo o artigo 495, pessoal? O juiz vai mandar esse trabalhador voltar para o trabalho e vai mandar pagar todos esses salários do período de o quê, pessoal? Afastamento. Entenderam a situação? Então, isso aqui não é uma punição. Não é uma punição. O trabalhador só fica afastado enquanto o inquérito está sendo processado na Justiça do Trabalho, porque não tem mais como ele trabalhar para mim durante esse período enquanto o juiz não me disser se é falta grave ou não, porque a minha confiança acabou. Só e depois que o juiz disser que não é falta grave, eu vou ter que passar uma borrachinha no passado, na minha cabeça, no que eu penso a respeito daquela situação e readmitir, reintegrar o trabalhador e pagar tudo para ele como se nada tivesse o quê? Acontecido. Se ainda tiver no período da estabilidade dele, eu tenho que esperar a estabilidade acabar para poder mandar ele embora. Se já tiver acabado a estabilidade, daí eu posso mandar embora, só que daí sem o quê? Justa causa. Fica claro para vocês que aqui não é um bis in idem? Né? Então aqui nós não estamos falando de dupla punição pelo mesmo fato. Aqui, na verdade, é só um afastamento do trabalhador das suas atividades, enquanto o inquérito está sendo o quê? Processado. Professora, mas e se o inquérito durar 5 anos para transitar em julgado a decisão?
5 anos de contrato suspenso. Se o juiz entender que não é falta grave e mandar reintegrar, eu vou ter que pagar 5 anos de salários, férias, 13º, FGTS. Obviamente que se eu sou uma pessoa diligente, durante esse tempo eu fui guardando dinheiro. Né? Porque a conta vai vir de uma vez só. A conta não vai vir em doses homeopáticas, né? Mês a mês, a conta vai vir de uma vez só. Mas se eu sou um empregador diligente, eu faço isso. Eu pego uma conta lá e vou guardando pelo menos uma parte desse valor, porque depois dói menos pagar de uma vez só. Mas que eu vou ter que pagar, eu vou ter que. Ficou claro isso para vocês? Tá? E por isso que a gente diz, exatamente por causa disso aqui, que a gente diz que a sentença do inquérito tem um efeito dúplice. Primeiro, porque se ela reconhece a falta grave, ela extingue o contrato. Então, ela reconhece 2 coisas. Falta grave, extinção do contrato, e me manda pagar a rescisão. E se ela diz não é falta grave, ela me manda pagar também os salários do afastamento. Então, por exemplo, o trabalhador que contesta o inquérito, ele não precisa pedir, ele não precisa fazer reconvenção para dizer que se não for reconhecida a falta grave, ele quer os salários do período de afastamento. Porque isso é uma decisão, tem que ser o quê? Automático. No momento em que o juiz diz não é falta grave, o juiz tem que mandar reintegrar e pagar os salários do período de afastamento. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Tá? E quero dizer mais. Eu fui bem cuidadosa na hora de fazer o enunciado dessa questão e coloquei datas próximas. Né? Coloquei uma falta grave que aconteceu agora, o cara acabou de ser suspenso, está dentro do prazo dos 30 dias. Mas vou contar para vocês que a banca FGV não é tão diligente assim. E que pode ser que não apareçam essas datas, fica uma coisa genérica, foi suspenso e daí você presume que está no prazo de 30 dias. E mais, pode ser que apareça um inquérito para vocês fazerem que o prazo de 30 dias já passou. Porque a banca é desleixada nesse sentido. Professor, verdade, isso já aconteceu. Não com inquérito, com uma outra peça, mas já aconteceu. Só que qual é a única peça possível de se fazer aí, pessoal? É o inquérito. O contrato está ativo, quem está te procurando é o empregador, o cara tem uma estabilidade que fala em falta grave. Professora, nunca ouvi falar dessa estabilidade aqui. O que o enunciado está dizendo, pessoal? Que ele era o quê? O Joaquim era o quê? Conselho Curador do FGTS. Qualquer coisa que apareça da FGTS para você, onde é que você vai? Na lei do FGTS. Vamos lá? Então é essa a regra. Falou em FGTS, na lei do FGTS, eu não titubeio, não perco meu tempo. Então, vamos lá. É a Lei 8.036 de 90. Página 250, obrigada. Então, página 250, quero o artigo 3º, caneta amarela na mão. Então, vamos lá no caput do artigo 3º. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador. Achou aí no caput do parágrafo 3º, do artigo 3º, perdão? Beleza. Vamos lá no parágrafo 3º agora. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, sublinha aí de amarelo, os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo ministro. E terão mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. Parágrafo 7º, sublinha para mim. As ausências ao trabalho... Parágrafo 7º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas. Tem desconto no salário, então, no dia que eu estiver em atividade do Conselho? Não. Então, isso é o quê do contrato? Suspensão ou interrupção? Interrupção. E agora, olha o parágrafo 9º. Vamos lá comigo. Aos membros do Conselho Curador... pode sublinhar o parágrafo 9º, aos membros do Conselho Curador, enquanto representante dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato,
somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave. Olha lá. Achamos ou não achamos aqui? Tá? Então, sublinhe de lápis falta grave. Sublinhe de lápis falta grave. E coloca aí 853 CLT. 853 CLT. Beleza? Tá? Pessoal, lá no índice, você não acharia conselho curador do FGTS. Você tem que ir no verbete FGTS, pegar o número da lei e chegar aqui. E tudo que se relaciona ao FGTS, você responde com base na lei, a letra de lei, ponto, acabou. Te juro. Tá? Agora, o que eu quero que vocês façam comigo é, no entanto, abrir o verbete FGTS primeiro. Então, vamos lá no verbete FGTS. Então, página 1140, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Sublinhou aí? Pode sublinhar o primeiro verbete, CF, artigo 7º, inciso 3. E daí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais que eu quero que você aqui... Essas coisas de fiscalização eu não quero. Não. Isso aí eu não quero. Vamos sublinhar o número da lei aqui em algum lugar. Pode sublinhar ali na coluna da direita, bem no meio dela, lá tem Lei 8.036 de 90, página 250. O número da lei, tá ótimo. Embaixo de juros e correção monetária tem Lei 8.036/90. Tá bom? Acharam? Tá. Como é que nós vamos achar de uma forma mais rápida isso aqui também? Eu queria que vocês fossem no verbete estabilidade. Estabilidade e garantia de emprego, página 1133. Veja, nós já sublinhamos aqui as coisas importantes de estabilidade. Só que se você for procurar Conselho Curador, FGTS, não tem aqui, tá? Presta atenção no que eu estou te falando agora. Então, não está aqui. Não está também aqui, que a gente vai ver que tem, os membros do Conselho Nacional da Previdência Social, tá? Não está aqui também essa situação lá da Comissão de Conciliação Prévia, embora a gente ache no verbete Comissão de Conciliação Prévia. E não está aqui... Não, são esses que não estão, porque aquele da Comissão de Representantes de Fábrica lá está aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai usar esse espacinho aqui, ó. Tá vendo esse espacinho aqui em branco embaixo? Tá? A gente vai colocar pequenininho a remissão a essas 3 estabilidades que estão faltando, que é o Conselho Curador do FGTS, o Conselho Nacional da Previdência Social e essa questão da Comissão de Conciliação Prévia, tá? Então, veja o que vocês vão colocar ali. Coloca pequenininho. Você vai colocar artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 8.036 de 90, que é o do FGTS. Não, não me escreve Conselho Curador, nada FGTS, nada disso. É só o artigo e o número da lei, tá? Daí, artigo 3º, parágrafo 7º da Lei 8.213/91. Ok? Tranquilo? E 625B, parágrafo 1º, CLT. Ok? Tranquilo? Tá? Beleza? Então,
são esses que estavam faltando. Bom, agora deixa eu te mostrar uma coisa, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos, por enquanto a gente vai aqui ainda, na lei que fala dos membros do conselho, ou melhor, dos dirigentes de cooperativa, tá? Que tem ali, ó, cooperativa, lei 5764 de 71, tá vendo? Vamos primeiro nessa lei aí, que é o artigo 5764 de 71, página 633. Página 633. Essas leis estão todas atrás lá naquela lista. Então, página 633, lá na coluna do meio. Sublinha aí comigo, 5764 de 71. Pode sublinhar o artigo 55, que é o único que os autores trouxeram aí, que ele vai dizer que os diretores de cooperativas aí têm a mesma estabilidade do dirigente sindical. Só que note que nesse artigo 55 não fala de suplentes, só fala de, né, como se fosse então só titulares, já que não fala expressamente dos suplentes. Então, se tem a estabilidade do dirigente sindical, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Dirigente sindical precisa do inquérito? Precisa. Então, o diretor de cooperativa também vai precisar, que as mesmas coisas. Aproveite a linha pontilhada aqui para colocar artigo 8º, inciso 8, CF, artigo 8º, inciso 8, CF, e OJ 253. Ótimo. OJ 253. Que essa OJ vai deixar claro que suplente aí não tem estabilidade, são só os titulares. E daí precisa do inquérito para dar justa causa. Agora vamos lá na nossa lei 8.213 de 91, que é o Conselho Nacional da Previdência Social. Olha o que vai acontecer. Então vamos lá na página 385 agora. Lei 8.213 de 91. Então, quero que a gente vá no artigo 3º da lei. Estão vendo que o artigo 3º da lei tem o caput, o pontilhado, e ele vai para o parágrafo 7º? Então, tá vendo que tem parágrafos que os autores não transcreveram aqui, né? Então, a lei não está completa aqui. E a gente vai precisar desse parágrafo, porque é num desses parágrafos que diz de quanto tempo é o mandato aqui dessa garantia de emprego. Aí, onde é que a gente vai ter? No vademécum. A gente vai fazer remissão e dever para o vademécum se precisar. Então, vamos no artigo 3º. Sublinha para mim no caput aí. Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Artigo 3º da Lei 8.213. Está na página 386, coluna... Isso. Vamos lá, parágrafo 7º. Vamos lá comigo. Aos membros do CNPS... enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, pode sublinhar, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato, somente podendo ser demitido por motivo de falta grave. E daí, essa estabilidade, precisa ou não precisa do inquérito? Precisa, porque o artigo fala de o quê? Falta grave. Sublinha aí de lápis falta grave. Põe na linha pontilhada aí 853 CLT. Agora, você está vendo? Eu não sei de quanto tempo é o mandato desses caras, né? Então, eu quero que na linha pontilhada, entre o caput e o parágrafo 1º, então, na linha pontilhada, entre o caput e o parágrafo 1º, você coloca aí para mim, artigo 3º. Tá? Então, bota aí, artigo 3º, parágrafo. Entre o caput e o parágrafo 7º, aí tem uma linha pontilhada, né? A remissão é o parágrafo 1º. Artigo 3º, parágrafo 1º. Artigo 3º, parágrafo 1º e o número da lei, 8.213/91. Agora vamos lá no vademécum nessa lei, que nós precisamos dela.
Lá no começo do Vademecum tem o teu índice de leis. Lá no comecinho, é Lei 8.213/91. Tem índice cronológico da legislação do livro. Tá? Quem está com o Vademecum igual ao meu, está na página 1509. Mas se não, é só procurar pelo número da lei, 8.213 de 91. Acharam? Vamos lá? Então, sublinha lá. Artigo 3º, caput. Página 1509. Artigo 3º, caput, sublinha aí. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Então vejam que o mandato é de 2 anos. Podem sublinhar o parágrafo 6º, que fala que ausências para o CNPS são abonadas. E sublinho o parágrafo 7º, que é o que fala da estabilidade. Sublinho o parágrafo 7º. Pega o seu lápis agora, sublinha a expressão falta grave, no parágrafo 7º. E bota aí 853 CLT. Beleza? Pode fechar aí. Sublinha aí no artigo 3º no caput, vai. Conselho Nacional, até CNPS, não precisa tudo. Estou falando para você agora. Vai no parágrafo 1º, sublinha o parágrafo 1º inteiro do artigo 3º, porque ele fala da história do mandato aí no final. Aí o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Tá bom? Daí no parágrafo 7º, além de ser sublinhado de amarelo, sublinha falta grave de lápis. E bota aí 853 CLT. Ótimo, pode fechar. Abre o artigo 821 comigo para a gente finalizar isso. 821 comigo. 821 da CLT. Vamos lá. Sublinha o número do 821. Sublinha. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas. Inquérito. Esse número poderá ser elevado a 6. Tá? Sublinha ali a palavrinha 6 de lápis. Sublinha inquérito de lápis, 6 de lápis. E embaixo do número 6, coloca para mim 853 CLT. Tá. E em cima do número do artigo 821, já coloque 852H, 852H, parágrafo 2º CLT. 852H, parágrafo 2º CLT, em cima do 821. Porque para o rito ordinário, 3 testemunhas. Para o sumaríssimo, 2. E para o inquérito, 6. Tá? Muito bem. Então agora, sabe o que você vai fazer? Fecha tudo. Tá? O que eu quero, né? O que eu quero é que você escreva, certo? Se descobriu que a peça é inquérito, eu quero que você escreva
o esqueleto, endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. E você complete para mim aqui, sem redigir, né? Só no rascunho eu vou dar um tempinho pequenininho. Endereçamento ia ser para onde aqui? O autor é quem? O réu é quem? O fundamento da peça é qual? O nome da peça é qual? E qual seria a tese que você alegaria no mérito aqui? Porque a tese é uma única. Cometeu falta grave, reconheça a justa causa. Mas o que você alegaria aqui? Onde é que você enquadraria isso? Porque vai valer ouro aqui encontrar o artigo que preveja essa falta grave, essa justa causa. Tá bom? Então eu vou te dar um tempinho para isso. O 6 fala daquilo que eu quero muito, muito, muito conversar com vocês. O inciso 6 fala a respeito, pessoal, da parte... É inciso 5 que fala do direito a livre... É, né? Tá. O inciso 6 fala que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Quem tem alguma dúvida vai acabar agora o que significa negociação coletiva. Ou seja, nas negociações coletivas, eu preciso obrigatoriamente da presença da figura do sindicato. Pessoal, vamos lá. Negociação coletiva. Eu tenho dois tipos de negociação coletiva. Eu tenho uma negociação coletiva chamada de acordo coletivo de trabalho. E tenho uma outra negociação coletiva chamada de convenção coletiva de trabalho. O que acontece em ambas? Ambas são negociações. Negociação significa que tem duas partes negociando. O que é que difere o acordo da convenção coletiva? Justamente as partes que estão negociando. O que eu acabei de dizer para vocês? A Constituição diz que é obrigatória a presença do sindicato. Sindicato dos empregados. Então, nos dois casos, eu tenho a figura do sindicato dos empregados ou sindicato da categoria profissional. Como é obrigatória a presença dele, eu tenho, portanto, nos dois casos. Beleza, gente? O que difere um do outro é com quem esses sindicatos negociam, certo? O acordo coletivo de trabalho, o sindicato negocia direto com o empregador. E a convenção coletiva de trabalho, o sindicato dos empregados negocia com o sindicato dos empregadores. Muito bem, pessoal. Acordo coletivo de trabalho, portanto, é mais específico, é mais restrito. O que ficar definido num acordo coletivo de trabalho se aplica apenas aos empregados deste empregador. A convenção coletiva de trabalho, ela é mais abrangente, porque ela vai abranger todos os empregados e todos os empregadores daquela base territorial. Então, vamos imaginar que eu tenho, aqui eu não vou fazer propaganda, não ganho comissão de nenhuma montadora de carro, é só para ilustrar o exemplo, tá bom? Vamos imaginar que eu tenho Sindicato dos Empregados na Indústria Metalúrgica, celebrando um acordo coletivo com a Volkswagen. Através deste acordo coletivo, fica estabelecido que a hora extra desses empregados deve ser remunerada com adicional de, no mínimo, 75%. Primeiro,
Posso ter uma negociação coletiva prevendo um adicional de horas extras diferenciado? Sim. Qual que eu aplico? 50% que está na Constituição ou 75% que está no acordo coletivo? O que for mais benéfico. Beleza? Então, o Sindicato dos Metalúrgicos celebrou um acordo com a Volkswagen, estabelecendo que o adicional de horas extras será de 75%. Opa! Então, os empregados que trabalham na Fiat vão querer entrar com uma ação trabalhista pedindo para ganhar a hora extra de 75%? Não! Porque o acordo se restringe apenas aos empregados da Volkswagen. Beleza. Agora, eu tenho uma convenção coletiva celebrada entre os empregados dos metalúrgicos e os empregadores, né, os donos das montadoras. E aqui estabelecem que será devido aos empregados integrantes desta categoria profissional uma cesta básica no valor equivalente a R$400 por mês. Pergunto, dentro da base territorial, agora esta regra se aplica a todas as montadoras. Entenderam a diferença? Acordo coletivo, portanto, é mais restrito, mais específico. Se aplica apenas aos empregados deste empregador. Convenção coletiva, ela é mais abrangente. Ela vai abranger todas as categorias que fizerem parte da base territorial do sindicato. Ficou claro isso? Mais importante! E aí? Já sei que se a lei diz para mim que o adicional deve ser de no mínimo 50%, e eu tiver um acordo coletivo dizendo que é de 75%, beleza, já sei. Aplico aquilo que for mais favorável ou mais benéfico. E quando eu tenho acordos e convenções trazendo coisas diferentes entre si, qual que deve prevalecer? Acordo coletivo de trabalho. Isso está previsto expressamente lá no artigo 620 da CLT. Observem a data da redação. Quem que trouxe essa redação? Reforma trabalhista. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva. Então, fica a ressalva aqui do artigo 620 da CLT, que fala para mim que o acordo coletivo de trabalho vale mais que a convenção coletiva de trabalho. Tá bom? Ele se sobrepõe, ele prevalece. Por quê? Vamos pensar? Ao invés de só decorar tudo, vamos tentar fazer um raciocínio lógico aqui para entender por que que o acordo sempre vai prevalecer? Porque ele é mais específico, ele é mais restrito. Então, aquele empregador já pensou especificamente naqueles seus empregados. Então, justamente por ele ser mais restrito, ele vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Ficou claro isso? Diga. Se houver um acordo coletivo e, em seguida, uma convenção e na convenção tiver cláusula mais benéfica. O que a lei fala? E ela não fala só que o acordo vale mais. Ela usa a seguinte expressão: as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Puxa, mas eu acho que isso dá asa à discussão no judiciário, eu acho que eu posso discutir isso judicialmente com base no princípio da norma mais favorável. Lembra, a gente vai fazer isso quando tiver com a carteirinha da OAB. Para responder a prova, o que que eu vou responder? O texto da lei, tá? Até porque a OAB já trouxe essa questão em prova objetiva e seguiu estritamente o texto da lei,
aonde ela queria que o aluno respondesse a alternativa que o acordo coletivo prevalecia sobre a convenção, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir a Lei 12.016. Vamos abrir a Lei 12.016 de 2009, tá? Que é a Lei do Mandado de Segurança. Página 299 da CLT preta de vocês, então Lei 12.016 de 2009. Deixa aberto aqui, mas eu queria que vocês abrissem também a Constituição Federal. Então vai lá no seu Vademecum e abre primeiro, né, antes da gente começar a estudar a lei. Só vamos fazer já sublinhar alguma coisa aqui na Constituição. Então eu quero que vocês abram lá o artigo 5º, né, na altura do inciso 69. Artigo 5º, 69. L, X e X. Isso. Artigo 5º, inciso 69. Foi? E se não guardar também agora a peça que recebeu corrigida, vai ter um arquivamento no lixo da peça. Que agora é hora de prestar atenção e aprender o mandado de segurança. Porque senão a correção também tira a atenção de vocês. Isso, artigo 5º, LX e X. Muito bem. Então, o que você vai sublinhar? Vamos lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Quem está com o Vademecum já tem ali, mandado de segurança, Lei 12.016 de 2009. Pode sublinhar de amarelo também. E o inciso de baixo, vamos lá no 70. O mandado de segurança, sublinha comigo, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Daí tá vendo que entre esse inciso e as alíneas tem ali vide artigos 21 e 22 da Lei 12.016 de 2009? Quem está com o Vademecum já sublinha essa remissão. Vide artigos 21 e 22 da Lei 12.016/2009. Aí na linha A, só sublinha a letrinha A. E na linha B, sublinha organização sindical. E remissão, artigo 8º, inciso 3, na linha B, remissão ao artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 8º, inciso 3, CF. Beleza? Ok? Ótimo. Então, vocês viram que a previsão inicial do cabimento do mandado de segurança está na própria Constituição, o que é federal. Tá? Vamos agora na Constituição Federal, aqui lá no artigo 114, no inciso 4, para vocês verem que processar e julgar mandado de segurança está dentro da competência do juiz do trabalho. Então, artigo 114, vamos lá, artigo 114 da Constituição, vamos para o inciso 4. Então, sublinha o número do inciso 4, mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, pode sublinhar, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Sublinha de lápis a expressão mandado de segurança, mandado de segurança. E vamos colocar em cima dessa expressão mandado de segurança o número da lei, 12.016, 12.016/09. Tá bom? Beleza. Então agora vamos trabalhar com a lei do mandado de segurança. O que nós vamos fazer primeiro? Né? Nós vamos agora pegar a lei e vamos mencionar, vamos estudar os artigos que, na verdade, mais importam da lei. Na verdade, sim. A minha sugestão é que depois, né, sozinhos lá no momento de estudo de vocês, vocês deem uma lida na lei inteira.
que eu vou estudar com vocês é o que efetivamente mais importa, vamos dizer assim, da lei para a gente estudar, para a gente fazer a peça, para tudo isso, tá? Então, é isso que a gente, vamos dizer assim, mais vai estudar agora, mais vai conversar a respeito. Então, sublinho o número da lei, Lei 12.016/2009, e embaixo do número da lei tem ali, mandado de segurança. Então, sublinha isso, mandado de segurança. Ok? Muito bem. Então, agora vamos lá. Artigo 1º. 299 a página. Artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou receio de sofrê-la por parte de autoridade. Até aí. Neste artigo 1º, eu queria que vocês colocassem em remissão aqueles 2 incisos lá, ó, vamos lá. Ao artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição Federal. Então, para ajudar vocês, está ali no quadro a remissão que vocês têm que colocar. Beleza? Querem que eu repita alguma coisa? Tá ali. Fica mais fácil. Muito bem. No parágrafo 2º, eu queria que vocês sublinhassem de amarelo o seguinte: não cabe mandado de segurança contra atos de gestão. Ser empregador faz parte de um ato de o quê, pessoal? Gestão. Então, por isso que a gente diz que, genericamente, o empregador, mesmo que ele seja a fazenda pública lá, do empregado concursado CLT, o empregador não é o quê? Autoridade coatora para fins de mandado de segurança. Tá? Muito bem. Agora, vamos para o artigo 5º da lei. Não se concederá mandado de segurança quando... Então, aqui é o seguinte, não se considerar mandado de segurança significa dizer que não, o que não cabe mandado de segurança. Ok? Então, só sublinho o número do inciso 1. No inciso 2, você vai sublinhar para mim, decisão judicial da qual caiba recurso. Porque se daquela decisão judicial tiver recurso, o que eu vou fazer? Recurso. Recurso ordinário, recurso de revista, vou fazer o recurso. Tá? E se transitar em julgado, o que eu faço? Ação rescisória. Por isso que eu também não posso fazer mandado de segurança. Então pode sublinhar o inciso 3. Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Tá? Então, presta atenção. No inciso 3, do lado da palavrinha julgado, você vai colocar 966 CPC. Porque de decisão judicial transitada em julgado, cabe ação o quê? Rescisória. Então, você pôs 966 CPC. Tá? No inciso 2... decisão judicial da qual caiba recurso, beleza? Você vai colocar no inciso 2, quando acaba a redação dele, 414, inciso 1, TST. Porque essa súmula do TST diz exatamente isso. Né? Que de decisão judicial da qual caiba recurso, ainda que o juiz antecipe os efeitos da tutela na sentença, caberá o quê? Recurso. Não é mandado de segurança. Tá? E daí tem uma outra situação que é interessante, que apesar de não estar aqui no artigo, tem uma OJ do TST que diz isso. Vamos supor, pessoal, que eu esgotei todos os recursos cabíveis. Tudo que dava para fazer de recurso eu fiz.
E a decisão ainda assim continua contrária ao que eu queria. Só que agora não tem mais recurso cabível. Acabou para mim. Dá para eu impetrar mandado de segurança, assim como um último suspiro lá da Fênix, pessoal? Não dá. Porque se eu esgotei todos os recursos cabíveis, não cabe nem mandado de segurança. Tá? Então, isso é uma coisa importante, né, de a gente lembrar. E eu queria que quando acaba a redação aí do caput do artigo 5º, tá? Deixa eu só achar a OJ aqui que eu quero que vocês façam aí a remissão, tá? Mas quando acaba a redação do caput agora, OJ 99, OJ 99, SDI 2. Quando acaba a redação do caput do artigo 5º. Quando acaba a redação do caput. OJ 99 da SDI 2. Não terá mandado de segurança. Então, esgotou todos os recursos cabíveis? Dá para pensar em mandado de segurança? Não. Deixem o braço de vocês aqui e abram a OJ 99, que está lá na página 1079, e sublinha a OJ 99 inteira de amarelo, por favor. Então, página 1079. Sublinha a OJ inteira. Então, ela diz assim, ó, mandado de segurança, esgotamento de todas as vias processuais disponíveis, trânsito em julgado formal, descabimento. Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança. Pode sublinhar. Bota remissão, artigo 5º, artigo 5º, e o número da lei, 12016, 12016/09. 12016/09. Tá bom? Aproveita, já sublinha aí a OJ 92, continua na mesma página aí, sublinha de amarelo a OJ 92. Inteira. Uhum. Tá vendo aqui? Se a decisão judicial é cabível recurso, eu uso o recurso. Então, pode colocar aqui remissão ao artigo 5º, inciso 2, artigo 5º, inciso 2 e o número da lei, 12016, 12016/09. Daí, vamos aproveitar, tem mais uma ainda, eu quero que vocês sublinhem também. Deixa eu pegar ela aqui para vocês, só um pouquinho. Não, essa está cancelada, meu amor. Obrigada pela ajuda aí, mas está cancelada. Eu quero... Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Não, só um pouquinho. Já digo. Que é uma OJ que vai falar também da questão de trânsito em julgado. Para depois a gente vai abrir essas OJs aí todas, que vai ter mais umas que vão interessar para nós, que a gente não vai ficar fazendo remissão na lei do mandado de segurança, porque senão a gente vai fazer uma lista de OJ lá que vai dar confusão. Depois a gente vê. Que é uma que fala também da questão de decisão de trânsito em julgado. Tem problema. Depois a gente vê. Pode voltar para a lei. Então, agora vocês já perceberam o seguinte. Se em algum momento vocês ficarem em dúvida, será que é mandado de segurança? Vocês abrem a lei do mandado de segurança e vêm aqui no artigo 5º. O artigo 5º diz de cara para vocês as hipóteses em que não cabe. E o que faltava, que era essa história de esgotamento de todas as vias recursais, a gente colocou a remissão ali no caput dessa OJ. Então, facilita a vida de vocês, tá bom? Muito bem. Agora, só leiam como que começa a redação do artigo 6º da lei do mandado de segurança. Opa, que peça é o mandado de segurança? Então, como é que já vem na tua cabeça? Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. A estrutura é essa. Ela vai ter umas diferenças por causa dos requisitos que a própria lei vai apontar.
Então, sabe como a gente fez com a ação rescisória? Que a gente descobria a peça, escrevia o esqueleto, ia fazendo as coisas, preenchendo na ordem da lei, e depois a gente organizava na hora de passar limpo? É a mesma coisa que vai acontecer. Porque, veja, nesse caso do Juca aí, da peça treino, quantas teses jurídicas tem, pessoal? Uma. Né? É uma tese jurídica. O quê? Que o presidente da CIPA não tem o quê? Estabilidade. Que quando o juiz manda reintegrar, o juiz está violando a lei. Não é isso? Não está cometendo uma ilegalidade? Só essa vai ser a tese. O resto que a gente vai colocar vai ser o quê? Encher linguiça. Encher linguiça. Literalmente. Né? Muito bem. Daí os processualistas que estão mortos já se redobram no túmulo e os que estão vivos estão me ouvindo dizer encher linguiça e os autores da lei também nessas horas vão vir de noite para puxar meu pé daí, não é isso? Tá? Mas a literalidade é essa, para facilitar o raciocínio na cabeça de vocês. Né? Então agora o que a gente vai sublinhar no artigo 6º, porque apesar dessa petição inicial, a estrutura é a mesma, mas elas têm umas coisinhas diferentes, a lei diz tudo para nós, pessoal. Então, olha lá. Sublinha de amarelo no artigo 6º. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada com os documentos na linha de baixo, indicará a autoridade coatora, pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Então, o que vocês leiam só o que está em amarelo. Petição inicial já tem que ter o quê, pessoal? Documentos. Tá? Por que a petição inicial já tem que ter todos os documentos, pessoal? Porque que tipo de direito que eu estou defendendo no mandado de segurança? Líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É um direito que não comporta discussão. Eu tenho o direito e ponto. Porque no mandado de segurança eu posso fazer provas, pessoal, posteriores? Não. Não. Se tiver necessidade de fazer provas posteriores à petição inicial, não pode ser ajuizado o mandado de segurança. Porque eu estou afirmando, para ajuizar o mandado de segurança, eu estou afirmando que o meu direito é líquido e certo. Aliás, digo mais para vocês, tem casos, como é o caso que está na nossa mão do Juquinha aqui, que eu não preciso juntar tecnicamente documento nenhum. Por quê? Porque mesmo pela petição inicial já está claro que o meu direito como empregador de mandar ele embora, que o meu direito é líquido e certo. Por quê? Porque se ele é presidente da CIPA, como ele mesmo confessa na reclamatória trabalhista dele, eu preciso juntar algum documento para discutir a história da CIPA, pessoal? Não. Porque se ele está afirmando que ele é presidente da CIPA, o que a lei diz? Que presidente da CIPA é dos representantes do empregador e representante do empregador não é eleito, é o quê? Nomeado. Né? Então, o meu direito ele é tão evidente que a lei chama dessa maneira, direito líquido e certo. Então, a gente diz, no mandado de segurança, que a prova é pré-constituída. Eu não preciso produzir provas depois, ela já existe integralmente antes de eu ajuizar a medida. Então, eu não posso pedir a produção de provas. Eu vou dizer que eu estou juntando documentos que fazem prova o quê? Pré-constituída do meu direito. Beleza? Uma outra coisa importante que a própria legislação já estabelece também, que o intervalo entre a jornada, o trabalhador não precisa bater no ponto, pode ser pré-assinalado. Ou seja, ele pode já no ponto constar impresso que o intervalo é, por exemplo, do meio-dia a 1, eu não preciso bater o intervalo, mas eu sou obrigado a bater entrada e saída. Beleza? Daí tem aquela história dos 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, aquelas hipóteses que não consideram tempo à disposição, que a banca está adorando perguntar, impressionante como eles gostam de perguntar esse assunto. Na última prova caiu de novo, né? Então eles gostam do artigo 4º lá, parágrafo 2º da CLT. Agora, uma coisa importante, então, a gente tem que estudar os casinhos aqui, depois a gente passa a analisar a súmula, a gente tem que estudar os casinhos, então, falado disso, em que eu tenho uma reclamatória trabalhista
com esse pedido de horas extras, tá? Então, se eu estiver diante de um empregador, tá? Com até 10 empregados, o que você supõe com até 10 empregados? E é por estabelecimento essa contagem, né? A banca já fez uma questão cobrando isso. Não é total de empregados do empregador, é por estabelecimento. Então, se o empregador tem até 10 empregados no estabelecimento, é normal que ele não tenha o cartão de ponto. Beleza. Então, diante desse cenário aqui nessa reclamatória trabalhista, o empregador vai apresentar uma contestação. Mas ele tem cartão de ponto para juntar? Não. Ele só contesta. Mas lembrem que a contestação tem que ter impugnação específica dos fatos, tem que ser baseada no princípio da eventualidade. Então, eu não posso só dizer não fazer horas extras. Tem que dizer qual era a jornada que ele trabalhava, enfim, tudo certinho para fazer uma contestação específica. Tá? Daí, de quem que vai ser o ônus da prova aqui nesse caso, né? O ônus vai ser do autor. Porque o ordinário eu presumo, o extraordinário quem alega que prove. Agora, é claro, né? Eu tenho que fazer prova que eu não tenho mais do que 10 empregados. Como faz isso, professora? Junta RAIs, né? Porque juntar livro de registro, às vezes é bastante. Imagine uma empresa com bastante empregado. Junta RAIs, tá? Às vezes prova testemunhal. Esses dias atrás fiz prova testemunhal, num caso assim. Perguntei para o próprio trabalhador. Quantos empregados tinha lá na empresa? Ele, tinha 7. Pronto. Ele mesmo já fez, vamos dizer assim, prova, né? Confessou que a empresa não tinha mais do que 10 empregados, por isso que ela não tinha cartão ponto. Ficou claro isso, né? Agora, vamos imaginar casos nessa reclamatória aqui em que o empregador tem mais do que 10 empregados. Né? Então, vocês estão diante agora do caso. A primeira informação que vem para vocês é que esse empregador tem que ter o cartão de ponto. Então, esse é um documento básico que ele vai entregar na mão do advogado para o advogado fazer a contestação, certo? Então, vamos pensar aqui. Primeiro exemplo. Esse empregador junta a contestação e anexa nessa contestação esses cartões de ponto, certo? Se a prova só diz isso para vocês, vocês vão presumir que esses cartões de ponto são válidos ou inválidos? Válidos. Na regra geral, eles são o quê? Válidos, né? Tem dias, horários variáveis, então, na regra geral, eles são válidos. Esse é o ponto. Agora, vem a prova e diz para vocês que o autor impugnou os cartões. Pode ser que ele tenha impugnado tudo, pode ser que ele tenha impugnado só o horário de saída, mas o fato é, qualquer aspecto que o autor impugne nos cartões, de quem que é o ônus aqui de invalidar os cartões, pessoal? Do autor da ação, porque fato constitutivo do seu, o quê? Direito. Tá? Vamos pensar ainda diante dessa situação aqui, do empregador com mais do que 10 empregados, vamos pensar na situação de que ele apresenta a contestação, tá? Apresenta a contestação e junta cartões de ponto. Só que a questão diz para vocês que são aqueles cartões de ponto com registros uniformes, que tem sempre o mesmo horário, conhecido também como cartões britânicos. Olha o que diz a súmula aí. Leia o inciso 3 da súmula, tá? Então, a súmula 338, inciso 3, diz que, presumidamente, esses registros são o quê? Inválidos, que o ônus da prova passa a ser do empregador. Concorda comigo? Então, mas veja que interessante. O empregador juntou um cartão ponto inválido. Ele pode produzir outra prova da jornada? Pode, porque cartão de ponto é a melhor, mas não é a única. Se ele não produzir nenhuma outra prova, daí o juiz presume verdadeiros os horários da petição, o quê? Inicial. Tá? Mas se a questão vier dizendo para vocês que por ter juntado esse tipo de cartão ponto, o juiz indeferiu que o empregador produzisse, ouvisse testemunha para provar a jornada, o juiz está certo ou errado? Errado. Beleza? Tá? E por fim,
a situação em que o empregador apresenta contestação, tá? Não junta cartões de ponto, tá? E não justifica por que não faz isso. O que seria uma justificativa? Um incêndio, uma enchente, né? Que nem uma vez veio na prova, ladrões roubaram os arquivos com os cartões de ponto, alguma coisa assim, tá? Nesse caso, a solução está na mesma súmula no inciso 1. Então, também o juiz presume verdadeiros os horários da petição inicial, mas o juiz só vai presumir se o empregador não produzir nenhuma outra o quê? Prova. Então, sempre lembrem disso. O juiz só vai presumir verdadeiros horários da petição inicial em caso de omissão mesmo do empregador. Ou ele juntou um cartão ponto lixo, ou ele não junta. Professora, mas por que eu vou juntar esse cartão ponto aqui? Ah, pessoal, se eu sou vocês, tendo mais do que 10 empregados, mesmo sendo esse cartão ponto lixo, você junta. Porque se coloquem no lugar do juiz. Se você deixa de juntar o cartão ponto, tendo o cartão ponto, se você como juiz pensaria o quê? Que deixou de juntar por quê? Porque tem treta. É assim, ó, tá estourando de horas extras. Tem mais horas extras que da inicial. É melhor presumir verdadeiro horário da inicial do que juntar o cartão ponto. A condenação vai ser menor. Pode ter certeza que é essa, vamos dizer assim, o que o juiz vai ficar imaginando. Então, você junta. E daí o juiz vai olhar para tua cara e falar assim, pô, doutor, ponto britânico, é o que tem para hoje. Mas segue o baile, vamos lá. Né? Então, né, a única situação, a única vez que eu, vamos dizer assim, que eu deixei de juntar cartão ponto mesmo, o reclamante, pessoal, fez uma petição inicial no base do copia e cola, né? Que ele relatou uma jornada de 6 horas por dia e ele pediu horas extras além da 8ª. Então, a petição inicial ela já era autoimprocedente, né? Se eu não contestasse a ação, se meu cliente não fosse, ele não perdia horas extras. Mas a gente foi, obviamente, eu fiz a jornada, concordei com a jornada da petição inicial, né, pedi a improcedência do pedido, aleguei que o juiz tem que julgar no limite do pedido, e não juntei o cartão ponto. E como o meu cliente já era freguês daquela vara do trabalho, era uma vara de trabalho aí da região metropolitana, enfim, estava lá eu quase toda semana, né, e pau com a juiz, e brigando, enfim, que a juiz era mais empregado naquela época, tal. Muito bem, aí eu entreguei, era processo físico, ainda entreguei a contestação para ela bem assim, foi direto nos cartões de ponto, porque a discussão era sempre o cartão de ponto. E ela nunca conseguiu invalidar, ela queria, era sangue no olho, assim, acho que um dos objetivos de vida dela naquela época era conseguir, numa sentença, invalidar um cartão ponto desse meu cliente. Só que ela nunca conseguia, porque os cartões de ponto eram bem variáveis, sabe? Tinha anotação de hora extra e tudo, então, chegar lá na frente dela, as testemunhas não conseguiam explicar porque que o cartão de ponto estava errado. A professora estava mesmo, não posso falar, né? Mas o fato é que, naquele dia, eu entreguei a defesa, ela foi reto. Doutora, cadê o cartão ponto? Falei, não tem, excelência. Doutora, eu vou presumir verdadeiros horários da petição inicial, doutora. Eu sei que vocês têm mais do que 10 empregados, por que não está juntando o cartão? Pode presumir, excelência. Ela olhou para mim, falei, doutora. Ela foi olhar a petição inicial. Falei, doutora, a senhora não vai consertar a petição inicial agora. Aí ela olhou para mim e falei, isso é ausência de imparcialidade. Aí o advogado do autor começou a folhear a petição inicial, não estava entendendo nada, continuou não entendendo nada, né? Ele foi lá, impugnou o cartão, fez maior escarcel, queria produzir prova oral e tudo. Eu falei, excelência, vai produzir prova oral do quê? Né? Impugnou que eu não tinha juntado o cartão, pediu a aplicação da súmula. Eu falei, bom, excelência, por mim encerra a instrução. Juro para vocês que acho que se ela pudesse, ela tinha dito para o reclamante, vai embora da audiência, eu arquivo o processo e você entra com outro, e o teu advogado corrige a petição, porque ela teve que indeferir o pedido de horas extras. Né? Porque, como eu falei para vocês, a petição inicial já era improcedente por ela mesma. Né? Então, é o típico caso que o reclamante perdeu para ele mesmo. Né? Pois é. Então, é uma situação assim. Então, cuidado com essa história da jornada,
Porque o empregador, mesmo que ele não junte os cartões de ponto, ele pode fazer outra prova, porque o cartão ponto não é a única. Beleza? É só na omissão mesmo do empregador, que aí o juiz presume verdadeiros os horários da petição, o quê? Inicial. Então, vamos sublinhar na súmula 338 aqui. Vamos lá. Jornada de trabalho, registro, ônus da prova. Vamos lá. 1. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Então, sublinhem de lápis presunção relativa. E vamos no inciso 3. Os cartões de ponto é a Márcia. É a Márcia Bezerra. E eu nem posso falar nada, porque quando eu estou nessa sala aí, também de vez em quando eu dou umas... Eu só diminuí de ficar dando batido, soco no quadro, depois que eu quebrei meu pulso, que daí, dependendo de se eu bato esse ossinho aqui, dói, né? E no outro, como eu estou de relógio, daí para não detonar o relógio, eu uso o relógio já para não bater mesmo. Então, 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes. Espera aí que eu vou... Aqui não dá. Espera aí que eu vou dar um susto, não. Você vai bater no meu quadro, eu vou te dar uma porrada. Tá? Não, mas com ela dá para brincar. Então, vamos lá. Inciso 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniforme são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo a horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desincumbir. Agora, vejam que interessante. Tem uma situação que, dependendo da parte que você tiver, você pode defender com tese distinta. Então, vamos lá. Se vocês estivessem advogando pelo empregado e o empregador tem 3 anos de contrato de cartão ponto para juntar. Então, um cartão ponto por mês, 36 cartões. Concorda comigo? E esse empregador juntou com a defesa só 30 cartões. Faltaram 6 cartões. O que vocês alegariam como advogados do reclamante para esses 6 cartões faltantes? O que vocês pediriam, pessoal? Vocês estão com a súmula na mão, eu quero resposta técnica, não é o que eu acho. Vocês pediriam a aplicação da súmula 338, inciso 1º, presunção de veracidade da jornada da petição, o quê? Inicial. Defendendo o reclamante, certo? Tá? E se vocês estivessem defendendo o reclamado? Não. Inciso 3º é cartão uniforme. Tá? Não. Não. Tá? Então, veja só. Vocês iam falar da história da presunção ser relativa, mas é uma outra situação também. Tá? Eu quero que no inciso 1 vocês façam remissão ao OJ 233. OJ 233. E vamos lá nela. Dois, três. Vamos lá. 233. Horas extras, comprovação de parte do período alegado. Olha o argumento do réu. Principalmente do réu, tá? Dá para usar pelo autor aqui também, mas uma outra situação. Leia a OJ. Leia a OJ. Psst. Você vai apanhar da turma. Só queria te dizer isso. Vai lá.
Entenderam? Não? O que vocês diriam? Vocês estão vendo que a OJ está dizendo assim? Não. Vocês estão vendo que a OJ está dizendo assim? Que a prova da jornada, seja ela oral ou documental, ela não se limita necessariamente ao período que ela se refere? Então, como empregador, caso você não achasse uma parte dos cartões de ponto, mas você juntou a outra, com base nessa OJ, você iria pedir que o juiz aplicasse a jornada dos cartões que você juntou para o período que faltante. Porque é ou não é uma prova documental da jornada que você já fez? Né? E daí, se os cartões forem verdadeiros, né, o cartão ponto é verdadeiro, você vai aplicar que o juiz aplique a mesma média de jornada que deles consta para todo o período. Entendeu como você pode usar isso pelo empregador? E, na regra geral, é assim que acontece na prática. Tá? O problema mesmo é quando o empregador não junta assim, praticamente nenhum cartão. Tá? Se ele junta a maior parte dos cartões, para os meses ausentes, o juiz manda aplicar a média dos demais. Mas eu posso ter essa OJ usada também a favor do reclamante numa outra situação. Vamos imaginar que eu sou advogado, que eu sou o reclamante, que eu trabalhei 4 anos na empresa. Eu tenho uma testemunha que desses 4 anos trabalhou 2 comigo. E eu estou pedindo a invalidação do horário de saída dos cartões, dizendo que eu bati o ponto e voltava a trabalhar. Tá? O juiz, obrigatoriamente, ele vai usar o depoimento da testemunha só para os 2 anos, ou se ele ficar bem convencido, ele usa para os 4? Ele pode usar para tudo. Tá vendo o que está dizendo a OJ? Tá? Entenderam que essa história dos cartões de ponto, parte dos cartões de ponto faltante, daí você tem que avaliar na questão quem está defendendo. Se for o trabalhador, você vai pedir que presuma verdadeira a jornada da petição, o quê? Inicial e aplicação da súmula. Se você estiver defendendo o empregador, você pede a aplicação do quê? Da OJ, dizendo que a prova documental não se limita ao período ao qual ela se refere, que o juiz considere a média da jornada para todo o período. Beleza? Então, sublinha a OJ aqui. Tá? Sublinha a OJ aqui. Em cima de horas extras, toda ela pode sublinhar. Em cima dela, bota aí, por favor, 338, inciso 1, TST. Tá? Então, não precisa nem pôr o 74, parágrafo 2º, porque já está lá na súmula. Tá? Vamos abrir o 74, parágrafo 2º da CLT? Faz tempo que eles não perguntam coisa de ônus da prova de jornada, sabe, pessoal? E eles gostam dessas perguntas aí. Faz tempo. Então, 74 da CLT. Vamos lá. Então, em cima do caput, quadro de horário. Quadro de horário. Vamos lá. No caput, o horário do trabalho constará do quadro afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma. Notem que a existência desse quadro de horário não depende de número de trabalhadores. Esse é um documento que sempre tem que ter lá na empresa. Tá? Agora vamos para o parágrafo 2º. Para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída. Está vendo que é entrada e saída, que é obrigatória a anotação? Em registro manual, mecânico ou eletrônico. Devendo haver pré-assinalação do período de repouso. Qual é o período de repouso? O intervalo que é intra-jornada. Então, sublinha, na verdade, sim, embaixo da palavrinha repouso, ponha 71 CLT. Está vendo que tem ali embaixo já a súmula 338 do TST? Sublinha ela. Está vendo que tem também a OJ 233? Sublinha ela também. Daí faz o seguinte, pessoal. Sublinha só o número do parágrafo 1º, que está dizendo que o horário de trabalho tem que constar de registro. É ficha de registro, tá? Coloca aqui 41 CLT no parágrafo 1º, para ficar claro para vocês que é o registro que fica a cargo do empregador.
Aí sublinha no parágrafo 3º que ele fala uma coisa interessante. Pode sublinhar o parágrafo 3º e daí eu vou comentar ele com vocês. A pessoa que não trabalha necessariamente dentro da empresa, né, e que tem jornada controlada, ela não vai, às vezes, ir para a empresa e voltar até lá só para bater o ponto. Ela pode andar com um cartão ponto que a gente chama de papeleta, e quando ela está na empresa, ela anota lá, quando ela não está, ela anota nessa papeleta, e depois o empregador, entre aspas, tipo, junta os dois para computar a jornada dela. Agora, gente, eu não posso confundir esse cara aqui com o artigo 62, inciso 1. Então, assim, largue a tua caneta e abre o artigo 62, não feche aqui, mantenha a tua mão aqui e abre o artigo 62 e leia o inciso 1. Qual que é a diferença de um trabalhador para outro? Veja, os dois são externos. Só que um é externo, cujo controle de jornada é incompatível com as atividades. Então, ele não tem cartão ponto, não tem jornada controlada e está excluído do capítulo duração do trabalho, não tem direito a hora extra nenhuma. O do 74 é externo também, mas tem possibilidade de controle de jornada, então ele anota a jornada e tem direito às horas extras. Você está vendo que eu, para fundamentar uma questão, citar os dois artigos, eu estou me contradizendo? Igual aquela história do bancário, do gerente geral e do gerente de agência? Então, cuidado, veja bem do que a questão está te perguntando. Ela está te perguntando do sem jornada ou do com jornada. Beleza? Cuidado, o 62 é sem jornada, é sem direito a hora extra. Olha, é só vocês interpretarem o caput, ó. As disposições previstas nesse capítulo não se aplicam. Qual é o capítulo? Você tem que ver onde que começa o capítulo da CLT. Né? Lá no artigo 57, duração do trabalho. Tá vendo? E daí, vai vendo que ele está pedindo hora extra. O que tiver dentro desse capítulo não lhe é o quê? Devido. Então, esse que é o grande ponto disso aqui. Então, muito cuidado. Tá bom? É isso que tem que ter realmente bastante cuidado. Dúvidas aqui? Tá? Então, assim, olha. Os principais assuntos de ônus da prova são esses. Vamos só abrir o índice em ônus da prova para a gente arrematar. Tá? Ônus da prova lá no índice. Página 1162. Ônus da prova. Então, pode sublinhar o primeiro, atribuição do ônus da prova de modo diverso. CLT 818, parágrafo 1º. Pode sublinhar o segundo verbete, que fala da decisão referida no parágrafo 1º e de que termina com CLT 818, parágrafo 2º. Quero, pula 2, ônus da prova, incumbência do reclamante, fato constitutivo de seu direito. O de baixo, ônus da prova, incumbência do reclamado, CLT 818.2. E daí lá em cima, vida e prova. Tá? Mas é assim, chegou no artigo 818, vocês viram que lá no caput dele, aquelas súmulas que a gente sublinhou, são as súmulas mais importantes sobre assuntos específicos? E quero reforçar. Quando a prova falar para vocês que o trabalhador entrou pedindo pagamento de algo e o empregador diz, paguei, é fato extintivo do direito do autor, o empregador tem o comprovante, ele tem que fazer a prova. Tá bom? Até amanhã, então, que a gente começa falando de provas, então. Tá?